De hoje, 21, dever, com a nossa amiga querida Aline. Boa sorte. Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o dever, né, baseado nesse texto do livro Pensamento e Vida. Emmanuel, para mim, é uma referência assim, que só engrandece qualquer estudo que a gente faz. É aquela leitura que a gente faz confiando no que vai ler, né? Então, quando a gente vai abordar esse tema, o dever, a gente não imagina quão amplo ele é até a gente começar os estudos. Então, ele traz a primeira coisa do dever como submissão a leis divinas. Nós nos submetemos à lei do nosso Pai. E a necessidade da disciplina para que possamos realizar isso. Então, ele traz uma frase que diz assim: pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, o que é que ele traz aqui? Nós, quando viemos aqui, temos uma faixa de ação traçada por Deus. Né? Cada um de nós vai ter a sua faixa de ação traçada por Deus. E quando nós cumprimos com esse dever traçado por Deus, nós estamos trabalhando para sustentar a ordem e a evolução da obra de Deus, seja do nosso orbe, da nossa galáxia, né? Seja também para nos aperfeiçoarmos. Então, nós estamos duplamente trabalhando para o coletivo, para a obra divina e para nós mesmos, né? Então, é uma questão muito importante isso, porque eu falei aqui que nós viemos com esses objetivos traçados e que cada um vai ter um objetivo diferente. Do que depende esse objetivo? Depende de alguns fatores. O principal é o nosso nível evolutivo, né? Lá no Livro dos Espíritos, é abordada a questão do conhecimento, da evolução intelectual e evolução moral. E os espíritos esclarecem que não é assim, você evolui intelectualmente, você evoluiu logo moralmente. A evolução intelectual vai te dar conhecimento e compreensão melhor da lei divina. A partir dessa compreensão, você vê onde você estava errando e você busca melhorar. Então, a evolução moral, ela vai ser originada dessa compreensão intelectual, mas não é automático, né? Quantas vezes a gente, quando passa por esse despertar, que a gente compreende melhor a lei de Deus, a gente se pega pensando em quanto a gente errou. Quando a gente se pega pensando nesse quanto a gente errou, a gente busca reavaliar nossas atitudes e busca melhorar. E olha que processo sofrido que é quando você passa a conhecer algo que você não conhecia, porque mudar hábitos que a gente tinha antes é muito difícil. E a gente vai se pegar errando e isso vai angustiar a gente. Porque a nossa consciência se expandiu mais, abriu mais. E nós vamos ter cada vez mais ampla consciência do que a obra divina exige de nós, para que possamos cumpri-la. Então, a gente vai contribuir para a evolução da humanidade, traçando nossa própria evolução. Então, ele fala assim: cabe a cada consciência respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Sempre nos textos, nos conselhos, a gente pensa na coletividade, na fraternidade, no bem comum, né? Então, isso aqui vai beneficiar a todos ou vai beneficiar só a mim e vai prejudicar a todos, né? A gente pensa na situação política, por exemplo, né? Que não é nova, não é. Se a gente falar que é novo, a gente está errando. E não é de 10 anos, 20 anos, é de 1000. Né? De que os políticos se valem do seu poder para gerir tudo, para manter esse poder, esse dinheiro, esse acesso às facilidades para uma casta em torno dele. Pode mudar a denominação, antes era rei, agora presidente, né? Toda uma casta em torno dele, em detrimento de uma população que passa por miséria. Então é o não pensar coletivamente, é o agir egoisticamente, né? E isso já é uma destruição. Depois o preço é caro. Quando o despertar surgir, o preço será pago, né? Cada um no seu tempo. Então ele fala do dever como uma atitude espontânea,
Não tem como eu forçar alguém a cumprir esse dever. A gente, às vezes, até a gente se vigia para tentar melhorar de acordo com o que o nosso nível de consciência traz de obrigação perante o Pai. Porém, é algo de intuito nosso, né? Então, ninguém vai obrigar a gente a cumprir o dever. O livre-arbítrio existe nesse sentido também. Nós temos espíritos que nos acompanham, que têm uma iluminação maior, uma compreensão maior da obra divina e que tenta nos guiar, nos aconselhar para que nós possamos cumprir esse dever que nos cabe, pelo menos nessa existência. Porém, nem sempre nós estamos abertos a ouvir, né? Então, ele fala assim, que quando a gente é um cumpridor do dever, que a gente promove, respeita, facilita e nutre o bem comum, nós vamos ter o auxílio natural de todos os que recolhem a simpatia e a cooperação. Então, nós passamos, né, a angariar mais simpatias. Nossa família espiritual cresce e as pessoas querem nos ver bem. Quantas vezes a gente vê lá nos romances espíritas, nas descrições da volta para o mundo espiritual dos espíritos, que falam assim, que chegam lá e encontram pessoas que eles passaram na vida, ajudaram de alguma forma que para eles nem era tão marcante assim, e as pessoas ficaram tão gratas. Então é como se a gente adquirisse créditos para que essas pessoas possam intervir por nós também. Muitas vezes a gente nem é esse santo, esse bonzinho, mas só de ter feito uma ação com alguém que tem uma bondade no coração e que quer te ajudar depois, a gente já consegue esses créditos e essas pessoas tentam o tempo todo nos ajudar, né? Quanto mais bem nós fazemos, mais a gente tem esse crédito. É claro que a gente ouve muitas pessoas falarem, as pessoas são ingratas, eu faço tanto bem, as pessoas... Mas a gente não está fazendo porque a gente quer essa recompensa. A gente faz porque é uma atitude espontânea nossa, a gente quer o bem. A gente quer cumprir o nosso papel com o Pai, né? Com Deus. Então ele fala assim, quando a gente é um cumpridor do dever, a gente sintoniza com as mentes mais elevadas. E aí a gente consegue assimilar mais altos valores da vida. Valores de vida, né? Da nossa vida. Observe bem, vamos pensar que o nível de consciência expandisse e virasse como se fosse aquele halo dos santos que a gente vê nas imagens católicas antigas. E quanto mais alto esse halo aumenta, que é a expansão da consciência, mais a gente vai alcançar mentes mais iluminadas e que estão mais no alto. Enquanto está aqui, o meu nível de consciência é esse. O meu nível de compreensão do certo e do errado, do que eu devo ou não fazer, é esse aqui. Quando começa eu cumpro o meu dever, vou conseguindo expandir, eu vou conseguindo ter mais consciência num nível um pouco maior. E isso vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, e a gente vai tendo cada vez mais consciência de um dever maior. Por isso que Jesus falava que quanto mais a gente sabe, mais será cobrado. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Por quê? Porque quanto mais consciência você tem, mais você mesmo se cobra, né? As traduções mais atuais que falam do erro de tradução do Velho Testamento, fala que na realidade Adão e Eva não comeram uma maçã, nem fruto do pecado, mas o fruto do conhecimento, né? E aí saíram do paraíso. Eu estava vendo uma palestra de Arthur Valadares, eu achei tão interessante ele falando. Observe se na verdade, eu pensava muito nisso. A ignorância não é um paraíso? Porque você é ignorante, não sabe o que é certo e o que é errado. Tá lá vivendo, sem culpa. Você faz, mas não sabe o que é errado e vive sem culpa, né? Aí quando você começa a adquirir esse conhecimento, você sai desse paraíso. Porque quanto nós nos angustiamos, porque não conseguimos cumprir todos esses deveres que a gente tem consciência de que existe. Às vezes não é uma consciência muito, eu vou falar redundantemente, muito consciente. Às vezes está no subconsciente, mas a gente sente aquela culpazinha, não era para ter agido assim, né? A gente sabe, está lá implantado em nós isso, né? Então ele fala, desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte do outro. Então, cria-se uma sintonia.
Quando você é uma pessoa que busca cumprir seu dever, você ainda não está perfeito, mas você está buscando cumprir seu dever, buscando contribuir para o bem comum, buscando a fraternidade, você tende a atrair para perto de si essa sintonia, né? Então, a gente não pode dar asas aos velhos hábitos, para que a gente não volte a sintonizar com os antigos comparsas que a gente tinha, que hoje às vezes está no mundo espiritual, às vezes está aqui na Terra, né? Encarnado. Então, o que acontece? A gente às vezes é convocado para trabalhar na seara de Deus e cumprir o nosso dever nessa seara. E ao invés de nós trabalharmos e contribuirmos, a gente cria o quê? Perturbações, né? Trazemos desordens para a nossa existência e para a existência alheia. E aí o que é que vai acontecer? A necessidade de um dever regeneração. Quando a gente pensa em dever de regeneração, a gente pensa em voltar a trabalhar na seara, com outros, com aquele que você magoou, você está numa situação mais subalterna. Mas o que eu achei interessante nesse livro é que ele vai trazer esses deveres de regeneração que a gente faz. Eita, meu Deus! Olha só! Olha só esses deveres de regeneração. Oh, Jesus! Oh, Pai! É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Então, essas dificuldades que nos chegam, que a gente reclama, né? Mas como é que eu fui parar nisso aqui? Né? Que chefe é esse? Que marido é esse? Que esposa é esse? Na verdade, é esse dever regeneração, que a gente chama de resgate, né? A gente não cumpriu o dever de uma forma mais facinha, né? E aí agora a gente vai ter que resgatar esses débitos e cumprir o dever de outra forma. E o quão difícil é se manter na sociedade de hoje, que tem vários chamamentos, se manter nessas obrigações. Porque hoje, se o marido e a mulher estão incomodando, beijo, tchau. Não é isso? Se o chefe é exigente, o chefe é arbitrário, a má língua fala do chefe. Não é isso? Então a gente ainda falha nessa regeneração, nesse dever de regeneração. Então ele fala, é necessário não desertar dessas duras obrigações. Muitas vezes outras pessoas vão tentar nos convencer que a gente tem direito à deserção. Você não tem que aguentar isso não. Se saia dessa, né? Mas nossa consciência é que vai nos avisar a necessidade de paciência, tolerância, humildade e amor. E o quão difícil é isso, hein? Quanto a gente precisa orar. Muitas vezes, quando a gente está nessa situação, antes da gente ser radical, buscar se afastar, eu acho que a oração é o principal caminho, né? Ó, Senhor, eu sei que essa aqui é um dever que o Senhor trouxe para mim. Me ajude a seguir nesse caminho, né? Porque muitas vezes acaba em ódio essas relações, novamente. E aí são resgates que passa a vida e a gente não consegue. Não é muito melhor cumprir logo aqui? Né? Então, o que a gente entende disso tudo? O dever reflete o nosso papel para o engrandecimento da humanidade. O nosso dever. A princípio a gente pode não enxergar isso, né? Mas o nosso pequenininho dever agora, e à medida que nossa consciência expande, ele vai crescendo mais ainda. A gente tem um grande dever, o Cristo aqui, né? O dever que a gente conhece maior, com mais sacrifício, né? Foi o do Cristo. Existem Cristos maiores, provavelmente, né? Cada um com deveres de relevância maior. O nosso pequenininho faz parte da construção da edificação desse planeta. Principalmente com o mundo de regeneração, que a gente quer tanto participar, né? Comprar o ingresso, né? Então, aí eu lembrei de uma frase, eu fiz uma palestra sobre Irmã Dulce, há 2 sábados atrás,
Não, foi sábado agora. E aí eu lembrei de uma frase dela. Nós somos como um lápis com que Deus escreve os textos que Ele quer ditos nos corações dos homens. Nós somos instrumentos de Deus. Então a gente não pode se recusar a ser instrumento, senão a gente descumpre as leis dele. E quando não cumprimos o nosso dever, a falha vai ficar impressa nesse subconsciente nosso. Se prejudicamos alguém neste caminho, o resgate vai se fazer presente. Não é verdade? Então, a busca pelo bem faz bem a gente, porque a gente não vai precisar resgatar nada, né? Então, em um texto de Hamed, Espírita Hamed, o livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto como médium, ele tem, esse livro é muito bom. Para quem está assim, na busca dessa reforma íntima, eu acho esse livro maravilhoso. Assim, eu tenho ele para ler nos vários momentos. E ele tem um capítulo sobre o dever, né? E ele fala assim, o dever é um processo de auscultar nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para logo após materializá-la num processo lento e constante. O que é isso que ele está falando aqui? Ele está falando do autoconhecimento e da reforma íntima. Não é verdade? Então a gente está cumprindo um dever quando a gente reconhece nossas falhas e busca minorá-las. Porque parece ser fácil reconhecer nossa falha, mas olha como às vezes a gente se acha tão perfeito e tem a língua tão grande para falar do defeito do outro. Aí quando a gente começa a enxergar nossas falhas, é que a gente vai buscar melhorar e a gente faz... Aí a gente passa a fazer o quê? Quando a gente enxerga no outro alguma coisa, a gente faz... Tô enxergando essa trave, ou esse argueiro. Qual é a trave que tá no meu olho? Eu estou enxergando esse argueiro. Por que eu tô enxergando esse defeito nessa pessoa? O que é que tem de mim nisso aí? E a gente começa a analisar. Porque a nossa trave é grande, né? Então a gente precisa pensar nisso, porque o outro não é seu papel. Ele fala muito disso, cada um com seu dever, né? Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo, e tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Então, parar de se preocupar tanto no outro e se preocupar com você, não no sentido egoísta, de me preocupar comigo, de garantir tudo pra mim, mas de me melhorar. Porque eu me melhoro e me torno uma pessoa que busca a vida em fraternidade. Quando a gente fica tempo demais criticando o outro, a gente não quer fraternidade. A gente cria atritos, né? Então, a preocupação com deveres alheios vai gerar o quê? Distanciamento das nossas responsabilidades. Quando eu mais olho pro outro, mais eu ponho a trave no meu olho para me enxergar. Então, eu estou me desviando disso, desse minha responsabilidade de me melhorar. E fico apontando para um e para o outro. Quando não, em alguns casos, nós mães fazemos, ou, às vezes não só como mãe, às vezes nos ambientes que a gente frequenta, a gente quer cumprir o dever do outro. Não deixa o outro se desenvolver, evoluir, e aí fica, né? Às vezes a gente quer ser tão solícito que acaba atropelando, né? Cuidado com a intromissão com as competências do próximo. A competência dele, dela, são deles. A gente pode ajudar, a gente não pode ser intrometido, a gente não pode ser impositivo. Quem quer ajuda, aceita ajuda. A não ser que seja casos extremos, que a gente busque um doente, curar, ajudar, um viciado, né? Que mesmo assim depende da vontade dele se curar, a gente sabe disso, né? Mas ele vai dizer, não quero sua ajuda, mas você tem que estar lá perto, né? Disponível, vamos, olha, mas quando você quiser eu tô aqui, né? Mas é diferente de você querer assumir as competências do outro. Isso só mostra que o outro é incompetente e não permite que ele evolua. Então ele fala, a ajuda real é bem-vinda, desde que não impeça que o outro desenvolva sua autonomia e vida própria. Às vezes a gente se impõe demais e acaba impedindo o outro de se desenvolver. Seja numa família, seja no ambiente de trabalho, seja dentro do centro espírita, que a gente tem que ser o único que se destaca, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque nós temos uma tendência, o ego,
a querer ser, né, o mais especial, o melhor. E aí, muitos que estão ali para se desenvolver, a gente não permite. E a gente tem que permitir que cada um traga a sua contribuição, né? Então, é o que ele fala. A gente, por não compreenderes bem teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber, ao mesmo tempo, os mesmos ensinamentos em fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba ou se sentindo elevado ou se sentindo rebaixado. E quando você se sente elevado ou rebaixado, você não se dá o devido valor e não se conhece verdadeiramente. Então, eu acho que o principal para a gente conseguir ter um peso, uma medida, é a gente, primeiro, se comparar conosco mesmo. No que eu melhorei? De quem eu sou para quem eu era? No que eu não fui bem hoje que eu posso melhorar amanhã? Claro que a gente olha uma irmã Dulce, a gente olha uma Amélia Rodrigues, e a gente, poxa, queria, né, chegar a esse nível de evolução. Mas elas não fizeram assim, uma varinha mágica, plim, evoluída. Não é assim. Então, elas têm uma história de evolução, elas têm uma história de trabalho, de luta, de erros e acertos. Então, a gente precisa se concentrar em construir a nossa própria história, né? Então, pesquisando nos livros de Kardec sobre o dever, eu achei interessante. Kardec, muitos textos que ele divulgou na Revista Espírita, posteriormente ele divulgou nas obras básicas. Na hora de construir as obras básicas, né? E tem um texto da Revista Espírita de 1863, dezembro de 1863, que é Instruções dos Espíritos sobre o Dever, que depois foi publicado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, com poucas alterações no final. Então ele traz o dever é a obrigação moral, inicialmente diante de si mesmo e em seguida diante dos outros. O dever é a lei da vida e se acha no mais ínfimos detalhes, tanto quanto nos atos elevados. Então ele fala que vai falar do dever moral, não das profissões, que ainda tem esses deveres das profissões. O que eu acho legal, ele fala assim, inicialmente diante de si e depois diante do outro. Porque a gente tem que ter muito cuidado de querer sempre agradar o outro. Agradar todos, só quem foi hipócrita. Se a gente for hipócrita, a gente agrada a todos. Então a gente não vai ser indelicado, não vai tratar o outro mal. Mas a gente não pode viver a vida querendo agradar o outro. Ainda mais com os valores atuais que a gente tem nessa sociedade que a gente está. Porque os valores atuais são o valor material, muitas vezes o valor sensual, né? Se você cumpre o dever com o pai, você é atrasado. Então, se você vai buscar satisfazer o outro, aí você esqueça de se melhorar. Porque cada um vai fazer algum tipo de exigência para você. Então, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, porque ele se acha em antagonismo com as seduções do instinto e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas. Ninguém fala, parabéns, você cumpriu seu dever. Foi uma esposa dedicada, um marido dedicado, um filho, né? Ninguém vai ficar, é lá no dia a dia, na labuta, que o testemunho é seu, ninguém vai ficar reconhecendo, né? E sua derrota não vai ter repressão. Então é de você para com você mesmo. O dever íntimo do homem é entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes fica impotente ante os sofismas da paixão. Quem não caiu ante os sofismas da paixão, né? É um dos maiores geradores de revanches, de retorno para resgate, né? O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde ele acaba? Ele começa exatamente no ponto onde ameaçais a felicidade e o repouso do próximo. Né? A questão do direito e do dever, né? Até onde eu vou? Né? Até onde eu vou? Então, até onde eu ameaço a felicidade e o repouso do próximo. E termina no limite que não queria ver
transposto contra vós mesmos. Essa frase a gente ouve tanto, na verdade, e a gente tem dificuldade às vezes de se pôr no lugar. A gente fala, não, se fosse eu, mas será que realmente naquela mesma circunstância a gente agiria da mesma forma? Porque assim, você que está aí feliz, em casa, tem comida, tem cobertor quentinho, mora num bairro que não é gerador de violência, né? Será que você seria o mesmo se você tivesse outras circunstâncias de vida? Porque às vezes a gente para julgar e não pensa realmente que a gente não está na mesma circunstância que o outro, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor. A dor é o que mais iguala o homem, na verdade, né? Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Se você não quer que façam com você, e você tem medo daquilo, você também não vai fazer com o outro. Porque você sabe que isso dói. Quando você não tem consciência que dói, você faz. Até você passar por aquilo e você vê, isso dói mesmo. Né? Aí você fala, vou ter que consertar algumas coisas na minha vida. Né? O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Então a gente passa pela dor para a gente não cometer o mal. Um texto interessante que eu li uma vez, que se eu não me engano foi no Livro dos Espíritos, fala também dos erros, que muitos de nós lembram de vários erros do passado. Então, é interessante a gente ter errado, até quando a gente vai doutrinar o espírito, né? Por quê? Porque a gente não julga o outro. A gente sabe que a gente ou esteve ou está sujeito a errar também. Então a gente compreende a dor do outro, a dor do erro, a dor do sentimento de culpa, né? Então a gente começa a compreender esse outro, ainda mais nós que estamos atendendo esse outro nas mediúnicas ou no atendimento fraterno. Quem está fazendo atendimento fraterno pode ficar julgando ninguém? Se ficar julgando, não pode estar ali naquele lugar. Na verdade, então a gente tem que saber ser discreto, para onde conduzir, deixar a pessoa saber que está ali para ser ouvida e compreendida, não para ser julgada. Então tem que estar imbuído desse espírito para poder receber alguém, né? Então, o dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias de luta. É austero e simples, pronto a dobrar-se às complicações diversas e fica inflexível ante as tentações. A gente fica assim, né? Cai na tentação aqui, não cai na tentação ali, cai um dia está mais forte, um dia está mais fraco, né? Então, ser firme no que é. A gente fica assim, se enganando, né? Não, isso aqui não é tão mal assim, não, né? Para poder fazer o que quer naquele momento, ante uma tentação. Mas a gente precisa, deixa eu me afastar, saia desse corpo que não te pertence, né? Pra gente conseguir se manter a distância disso, né? Então, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Ele se origina dela, como o filho descende de sua mãe. Então, aqui, o dever descende da razão. O homem deve amar o dever, não porque preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o necessário vigor para o seu desenvolvimento. Então, aqui ninguém está prometendo que você nunca vai sofrer. Mas a pessoa que é cumpridora do seu dever tem mais força para passar por esses problemas que a gente passa na vida, né? O homem não pode afastar o cálice de suas provações. O dever é penoso nos seus sacrifícios e o mal é amargo nos seus resultados. Mas essas dores quase iguais têm conclusões muito diferentes. Uma é salutar, como os venenos que restauram a saúde, e a outra é nociva, como os festins que arruinam o corpo. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então ele fala como o nosso dever vai crescendo, né? A gente tem uma noção pequena ainda do dever. E aí, à medida que nossa consciência vai ampliando, a gente vai aumentando essa noção. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa.
ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Né? Esse texto é lindo. Né? Então, assim, nós, cumpridores do dever, quando a gente acha assim, cumprir, vai aparecer mais. Sempre teremos mais. Porque se a gente pensar, quando a gente pensa em perfeição, que é Deus, que perfeito é Deus, né? E a gente, nosso caminho é nos aproximar dele. Mas se a gente pensar em perfeição, a gente pensa no ponto final, perfeição, mas não existe esse ponto final. Porque Deus é o único perfeito. Então, a gente tem uma dificuldade de compreender o infinito. Bastante. A gente acha que compreende, mas a gente tem uma dificuldade imensa de projetar o que é o infinito, a infinitude. É muito difícil, né? Tanto no espaço quanto no tempo, a gente tem dificuldade. Tá? Então, trazendo um texto aqui de Emmanuel, o Chico Xavier, um texto chamado Nossa Cruz, que foi... É um trecho desse texto, que foi publicado no Reformador em maio de 1960. Ele fala: enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Então, olhem, quando acorda para a necessidade de se sentir em paz consigo mesmo, não é assim. Quando a gente vê que a gente está burlando esse dever, a gente não se sente mal, angustiado, vem a angústia, vem a ansiedade, porque a gente está burlando as leis de Deus. Por isso que o mundo está do jeito que está, que as pessoas estão tão doentes, né? Então a gente se sente mal, mas quando a gente cumpre esse dever, busca cumprir, a gente se sente satisfeito, se sente feliz. E é disso que vem a serenidade, que é a felicidade real, né? É se sentir cumpridor dessa lei. Então, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. É aquele negócio de cada um carregar a sua cruz. Então, qual é a minha cruz? A sua cruz, eles são diferentes. Não é só tamanho e peso, não. Uma é de carvalho, outra é de sucupira, né? Cada um, né? Uma tem bordinha redonda, outra tem bordinha quadrada, porque cada um vai ter a característica do que precisa para se sentir naquela paz, cumpridor desse dever. Encarnados e desencarnados jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa, né? Então, progresso, quando eu não consigo evoluir, resgate. Né? Muitas vezes, o que a gente faz? A gente evolui no nível de consciência, está bem, está em paz, evoluir, cumprir aquele dever. Mas aí vai chegar mais conhecimento e a gente volta a não ter mais aquela paz. Para a gente conseguir aquele nível de evolução. Então, a gente vai, porque essa ânsia de ser mais gera um certo sofrimento e ansiedade para nós, certo? Então, no texto Responsabilidade, também de Emmanuel, da revista Reformador de 1960, ele traz a afeição da escola em que a instrução crescente é patrimônio de aprendizes e educadores, e a maneira de oficina em que o trabalho é riqueza e dirigentes e dirigidos. No terreno das conquistas morais, é preciso não esquecer que todos somos chamados à obra em conjunto, na qual são todos devedores à felicidade geral, no esforço que corresponda aos valores que recebemos. Assim, pois, ante a palavra do Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram. Tem gente que fica assim, fulano tem isso, constrói isso e eu tô aqui, né? O olhar demais para o outro, né? Mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez, à espera de tua própria consagração ao bem, para que possas responder sem corar no balanço das horas, quando se pedirá de ti contas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Isso aqui é uma alusão à parábola dos talentos. O Senhor não deu um talento para um, 2 para outro, 3 para outro, e o que recebeu sua mãe enterrou com medo?
né? E os outros 2 fizeram multiplicar, aumentaram, Então Deus espera isso de nós, que nossos talentos sejam utilizados, frutificados para a nossa própria evolução. Se a gente guarda isso, não usa e fica olhando para o talento, mas ele ganhou 2, eu só ganhei 1. Ó, para aí, Deus gosta mais dele do que de mim. Sabe os filhos ciumentos, né? E aí fica fixo nele, aí ele nem vê que aquele talento que ele ganhou, um só, é mais florido, mais brilhante, muitas vezes, né? Então, porque a gente está preocupada demais em 2 dinheiros em vez de uma nota de 100 reais, né? Assim, criança, se você pegar 2, 3 notas de 1 real e dar para uma pequenininha, criança menor, e dar uma de 100 para outra, a que ganhou de 100 vai chorar porque quer 3 dinheiros, não quer só um. Somos assim. Olhamos demais para o outro, valorizamos demais o que é do outro e esquecemos de olhar para o nosso e valorizar e sermos gratos ao que temos. Então, quando a gente percebe que Deus nos instrumentalizou para que possamos cumprir o dever que nos compete agora, nós aprendemos a louvar e a ser gratos. Tudo que Ele construiu de circunstância e que foi com nossa colaboração, né, a partir das nossas atitudes pregressas, existe para que nós possamos cumprir esses papéis aqui. Porque eu falo o nosso papel aqui, porque eu falei, à medida que nós evoluímos, esse papel vai crescendo, vai aumentando. Então, a gente precisa tentar reconhecer isso para que possamos usar esses instrumentos adequadamente, saber até onde podemos ir. Porque às vezes a gente olha para o outro e quer ser igual. Né? Por exemplo, a gente tem aqui o trabalho da rádio, que não são muitos ouvintes, mas que faz a gente estudar tanto e procurar se melhorar tanto. E nós estamos aqui um ouvindo o outro. A gente tem o trabalho da doutrinária, que às vezes tem mais público, às vezes tem menos, às vezes tem 9 pessoas, às vezes tem 2. Mas que a gente se trabalha, ouve, tem os ouvintes e muitas vezes que colaboram e tem os desencarnados ouvindo. E fora a fila que nos acompanha, que à medida que você estuda, prepara, e à medida que você fala, também está ouvindo. E você está se escutando. Porque por inspiração, muitas vezes a gente vai ouvir o que a gente falou, a gente faz, puxa, falei isso, dá vontade até de anotar, para eu cumprir. Agora repare, esse papel que parece pequeno, vamos comparar com esses nossos palestrantes espíritas mais famosos, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Rossando Klinger, tantos outros que a gente tem tão famosos aí, que vão para o exterior, que é linda, uma missão linda, mas é o papel deles. É diferente do papel de nós, nosso papel que está aqui no dia a dia. Tem gente mais simples que não acessa a rede social e que vem assistir, está aqui com eles, que é grandioso também. Então cada um tem um papel, a gente não pode ficar aspirando, tá no lugar do outro. Porque o lugar do outro é o papel que compete a ele, é a missão que compete a ele. Tá? Eu falo assim, o Rossandro, ele tem um conhecimento assim do Evangelho, do Velho Testamento, que eu acho fantástico, assim. E aí eu tava vendo que ele foi evangélico. Aí eu fiz, olha para isso, como Deus traça um caminho pra gente. Ter sido evangélico propiciou a ele um conhecimento profundo. Os evangélicos estudam muito a Bíblia, que eu acho isso lindo, né? Ele tem um conhecimento profundo das escrituras bíblicas, porque ele foi evangélico. Então aquela história para ele foi necessária, né? Então eu, desde 12 anos de idade, sou espírita. Altos e baixos, vai e vem, né? Não estudava profundamente assim, desde nova. A gente tinha um evangelho no lar, que meu pai obrigava, né? Que eu queria dormir e ele queria que a gente assistisse. Então, o que ele fazia? Ele, as crias, as filhas, tudo em volta da mesa, colocava as águas e obrigava a gente a participar. No momento eu achava meio chato, todo mundo falava, o evangelho pode ser mais divertido, mas isso plantou uma semente. Porque para mim foi tão natural acreditar na reencarnação, né, que nossa colega Hilda estava aqui falando, que isso traz uma consolação muitas vezes. A gente não vai ser sempre perfeito, sempre sereno, né, mas traz uma sustentação que nos ajuda e faz com que a gente converse com o outro e ajude o outro. Então, eu hoje estava pensando muito nisso no dever, né?
Eu quando pego um texto para ler, um tema para ler, eu sou chata, eu leio, eu ouço palestra, eu fico atrás. Então eu vim no carro ouvindo sobre o dever. E pensando no papel de cada um de nós, e pensando em alguns estresses que eu tive no trabalho e tal, mas aí eu pensei no meu papel, no meu ambiente de trabalho, para além das minhas obrigações do trabalho, mas com o outro. Mas, menina, foi tão interessante, porque eu me deparei no caminho com 3 pessoas em profundo sofrimento. Parei na frente do elevador, uma. Entrei no elevador. Saí do elevador e encontrei outra, que veio me falar do seu sofrimento. Cheguei dentro da sala de aula, outra. Aí eu fiz, olhe pra isso. Aí, nesse caminho, dei 2 livrinhos. Sabe esses livros de mensagem? Eu não consigo ficar com um. Esse livrinho que a gente abre e tem a mensagem, eu compro pra ficar na bolsa, pra ler. E aí eu encontro a pessoa em sofrimento. Eu falo, olha, pega esse livrinho, dá uma olhada nessa mensagem. Então, olha como às vezes o nosso papel é chegar e dar uma palavra, dar um livrinho. É pequeno, mas pro outro faz tão bem. Receber uma gentileza, uma delicadeza, né? Então, quantas vezes às vezes se falam assim, poxa, naquele dia eu tava assim, assim, assado, você faz assim, eu nem lembro disso. Nem lembra. Mas pro outro, quanto representou? Então, é cumprir esse papel, esse dever no dia a dia. Quando o outro está ali magoado, não alimentar raiva. Se a gente está trabalhando com a fraternidade, é tentar justificar o outro sem irritar, né? Quem está chateado, não, é um momento, a pessoa está chateada, descontou em você, tenha piedade, né? Tadinho, você está assim fazendo isso, é porque não está bem, né? Porque eu quero encontrar alguém quando eu estiver chateada também que me aconselhe, porque às vezes a gente está na chateação, na raiva, e a gente entra naquela sintonia, e se não vier alguém para tirar a gente dali, a gente vai, né? Aí daqui a pouco tá espalhando maledicência, que prejudica a gente mesmo ali, né? Então a gente, para encontrar a serenidade, a paz, né? Encontra com essas pessoas que às vezes não é nenhum grande missionário, não é nenhum famoso, mas no dia a dia você encontra, vê as pessoas encontrando consolo com aquelas pessoas. Oh, que legal poder, né, encontrar uma pessoa dessa. Às vezes tem gente que você fala assim, ó, só de olhar já dá vontade de abraçar. A pessoa é tão bonita, às vezes não é a beleza física. Você fala, fulana é tão linda, porque ela é só amor. A gente tem essas figuras de representação. Então a construção não precisa... Claro que é grandioso uma obra de uma irmã Dulce, é algo que ilumina quilômetros de distâncias ao redor. Mas a obra do dia a dia, das relações, da micro-relação ali, ó, eu, você e ela, de evitar um comentário ruim, que é horrível, né? Como é que a gente consegue? Às vezes é difícil, né? Tá lá no meio, começa a falar, vamos segurar. Aí a gente, poxa, ó, naquele dia... deu um vacilo ali, aí a gente vai se vigiando e buscando melhorar com relação a essas coisas. Muitas vezes a gente se pega errando, mas quando o nosso esforço maior é fazer o bem, a gente distribui e irradia a luz. Aí tem vezes que as pessoas falam, quando a gente tá bem, né? Quando tá na TPM, né? Que aí a gente vai, ajuda aí as pessoas a sair. Você é tão iluminada, aí você pensa, você não sabe o inferno que é dentro dessa cabeça, menina, né? Não é verdade? Mas é porque a gente está se esforçando para melhorar, para cumprir esse dever, porque a gente tem essa compreensão do amor de Deus por nós, do quanto Ele investe, do quanto Ele nos dá crédito. A gente entra no cheque especial com Deus, direto. Ele dá crédito, dá crédito, dá crédito, dá crédito, dá crédito pra gente, por misericórdia, não é por mérito nosso. Então aí Ele bota um espírito protetor tão iluminado do lado da gente. Eu estava dando uma olhada num desses grupos de rede social de um espírita famoso, é tão engraçado, ele criou um grupo para estudo do espiritismo. Aí entra um espírita, bota uma coisa de política. Aí outro já vem, porque esse fulano não se posicionou diante dessa postagem, eu vou sair. Aí começa uma briga lá dentro. Aí daqui a pouco uma pessoa posta uma foto. Aí vem outro, você não tá sabendo que aqui não é grupo disso? É de estudo? E aí começa uma briga. Aí eu fico imaginando a pessoa que administra um grupo desse, olha para essas crianças, porque são crianças, né? Não é criancinha mal criada, nós somos crianças mal criadas. Eu acho que Deus olha para nós e faz, oh meu Deus, como a gente tem a aprender.
um espírito de luz vem, que não é nem aqueles que estão aqui no planeta, e olha o nosso planeta, sabe o que eu imagino que eles olham? Sabe o planeta dos macacos? Eu imagino isso. Porque a gente fica aqui nessas macaquices toda nossa, brigando por tanta besteira, que se a gente pensar na imortalidade, se a gente pensar em Deus, na eternidade do mundo e da alma, tanta coisa fica pequena, né? Mas a gente esquece e fica se apegando a tanta coisa mesquinha. E aí vai esquecendo do cumprimento do dever, né? Fica lá brigando por um papel prateado, né? Mas o macaco não vai brigar um com o outro por um pedaço de papel de bala esquisto que você jogou no mato. Não é assim? Tá prateado, brilhando, aí vai brigar. Por isso esquece do alimento que tá ali na árvore, que os passarinhos estão comendo e se você não for logo, você não consegue. A gente fica assim, brigando pelo papel de bala, brigando por bobagem. E aí, é o tempo todo se vigiar. Eu não tô me excluindo disso não, viu? Eu faço, meu Deus, eu não acredito que eu caí naquela ali de brigar por causa disso. De discutir por causa... Ah, não. Aí, próxima vez, eu não vou mais cair nessa. Aí você passa uns meses vigilante, daqui a pouco, olha lá de novo, pega um bem no ponto, porque cada um tem um ponto. O meu ponto é a política, que eu tô aos poucos não me afastando das minhas ideias, mas não brigando mais, tentando, né? Porque às vezes a galera pirraça, a gente não... Eu tô tentando, né? Alguma pessoa é outro ponto. Religião, tem gente que quer impor sua religião ou outra, né? Então cada um tem um ponto que faz a gente cair nessas armadilhas e que a gente precisa estar vigilante. Ou a gente evita situações, né? Ó, não vou pra ali, não vou entrar no Face hoje, porque hoje vai ter provocação, né? Ou não vou pra tal lugar, ou a gente já vai preparado, respira, reza, Jesus, não vou cair nas provocações, não vou cair, né? E às vezes nós somos os provocadores também, viu? Nem ninguém querendo... A gente gosta de pirraçar, né? Então, vai nessa molecagem, vai nessa imaturidade e vai se perdendo nesse cumprimento desse dever, né? Porque repare, essa molecagem, essa pirraça, se você ler a classificação dos espíritos, nada mais é do que espírito galhofeiro, classificação de espírito inferior. E a gente fica entra nessa energia, nessa brincadeira, nessa produção. Então, o que é que queremos produzir de sintonia? A gente tem que pensar o tempo todo. Não vamos ser perfeitos agora, mas devemos buscar o ser perfeito. Então, para a gente conseguir sintonizar, não é só ir no centro espírita, fechar os olhos, botar uma música de Enya e relaxar. Não é só isso. É a gente pegar, é aproveitar essa sintonia que a gente criou num ambiente de paz, que a gente está naquele momento, de produção do bem, e levar para lá para fora. Que é aquela mensagem da oração que falam de São Francisco, né? Onde há ódio, que leve amor. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há desespero, né? Que eu leve a esperança. É a gente conseguir se manter nessa sintonia. Porque quando você chega, ao invés de você ser influenciado, você que influencia, você que leva aquilo ali. Então, às vezes a gente consegue. Nem sempre a gente consegue, mas às vezes a gente consegue sim. Porque a gente já está buscando isso. Mas a gente tem que ser muito vigilante nas quedas. Porque depois somos nós mesmos que entramos na angústia da perda do paraíso. Porque a gente estava tão bem, aí depois a gente fica angustiado porque fez besteira. Porque brigou com o irmão, porque provocou um irmão, porque falou uma bobagem, porque incentivou uma discórdia. Todos nós fazemos isso no dia a dia sem perceber, em maior ou menor gravidade. E aí é a questão de reavaliar, que o Livro dos Espíritos fala, né? Santo Agostinho fala o quê? É Santo Agostinho, eu acho. De noite, orar e avaliar o seu dia. Onde eu acertei, onde eu melhorei, onde eu errei, no que eu posso melhorar. E de manhã, orar e pedir a Deus que ao longo do dia a gente continue o aprendizado durante a emancipação e a gente distribua essa luz, esse amor, produza bons frutos. Para de noite, quando a gente fosse reavaliar, a gente durma no paraíso. Né?
caminhada, o que é contemplar a natureza? É tranquilidade, é se sentir bem, é se sentir sereno, que não falhou, não errou com ninguém, principalmente consigo mesmo. É isso que é a contemplação. A contemplação é interior, é a contemplação no trabalho. É interior, é ver esse paraíso dentro de si. A cachoeira bonita, o mar bonito dentro de nós. O mundo material é a reprodução do mundo espiritual. E o mundo espiritual, as formas que nós vemos é plasmada pelas mentes. Então, o que é que somos capazes de plasmar? Que tipo de imagem, que tipo de natureza, que tipo de sentimento nós somos capazes de plasmar? Então, é isso que a gente vai levando para a espiritualidade, que é a nossa vida real, que isso aqui é muito curtinho. A gente pensa que 80 anos, 90 anos é muito curtinho diante da eternidade. E nossa vida real é lá. E lá nada se esconde. Então, quando a gente aprende a não se esconder atrás de nossas máscaras, a não temer o mal que há em nós, para que a gente possa enfrentar ele e vencer ele, a gente vai conseguir viver aqui como a gente vai viver lá. E a gente vai conseguir alcançar essa tão buscada evolução, né? A gente vê exemplos de espíritos mais iluminados aqui, mas a gente não tem noção em outras galáxias. Há anos-luz daqui. A gente não tem noção. O que a gente vê de espírito aqui iluminado, trabalhando, ele ainda tem as imperfeições dele para trabalhar. E a gente ainda tem como meta eles, para depois a gente ter como meta outro planeta, outra galáxia, né? Sair daqui um pouquinho, se possível, para um planeta superior, né? Porque nessa transição pode ser que a gente volte para um inferior. Oh, meu Deus! Não deixe essa transição acontecer antes de eu melhorar, né? A gente fica pensando assim. Então, assim, que a gente consiga, então, nessa fé, nesse aprendizado, cumprir com o nosso dever, esquecer o dever do outro. Deixa o outro lá com o dever dele, a não ser que a gente possa dar uma ajudinha, né? Mas deixa o outro com o dever dele e vamos cumprir o nosso, né? Enxergar mais o que há dentro de nós para melhorar. Boa noite a todos, muito grata. Nós é que agradecemos.